A gente continua em Brasília. Mais uma vez, as emendas parlamentares geram uma investigação que atinge o Congresso. A Procuradoria-Geral da República denunciou 3 deputados em um inquérito que investiga o desvio de recursos de emendas do antigo orçamento secreto, que já foi até declarado inconstitucional. Repórter Janaína Camelo chegando, acompanha esse caso. Quem são os alvos dessa denúncia? Boa noite para você. Bom trabalho, Janaína. Muito boa noite, Thiago. Bom trabalho a você também. Pois é, são os parlamentares aí Bosco Costa, do PL do Sergipe, Josimar Maranhãozinho, que é do PL do Maranhão, e o deputado federal Pastor Gil, também do PL do Maranhão. Então, eles 3 são alvos aí dessa denúncia da Procuradoria-Geral da República pelos crimes aí de organização criminosa e corrupção passiva no uso de emendas parlamentares. Segundo a Polícia Federal, os 3 parlamentares, eles planejavam desviar parte dos recursos de emendas parlamentares que eles enviavam aí para uma cidade do interior do Maranhão, que se chama São José do Ribamar. E aí, esse desvio seria de R$1.600.000 e seria obtido por meio de extorsão contra o então prefeito da cidade. Acabou que, no fim das contas, segundo a PF, segundo a Polícia Federal, os 3 parlamentares não ficaram com esse dinheiro. Mas essa denúncia, ela é fruto aí de uma operação que aconteceu da Polícia Federal em 2020, que desarticulou aí uma associação criminosa que extorquia, praticava extorsão contra o então prefeito da cidade, dessa mesma cidade, que na época era o Eudes Sampaio, do PTB. Esse próprio prefeito, na época, que fez essas denúncias à Procuradoria da República do Maranhão. E aí, então, essas investigações começaram. Então, essa denúncia de agora, da Procuradoria-Geral da República, ela corre sob sigilo, chegou aqui ao STF e está nas mãos do ministro Cristiano Zanin. E aí o ministro, depois aí de receber as denúncias prévias dos acusados, elaborar o seu relatório, ele vai submeter essa denúncia à primeira turma do tribunal, que é a turma da qual aí ele faz parte. E aí o plenário, caso decida por aceitar a denúncia, os 3 parlamentares, os 3 deputados federal, então se tornam réus aqui no Supremo. Então, os 3 deputados federais, Bosco Costa, Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, Thiago, até agora não comentaram aí essa denúncia. É com você. Pois é, assim que eles se manifestarem, a gente, claro, traz a palavra dos 3 nessa investigação. Janaína Camelo com as informações do Judiciário em Brasília. Girando mais uma vez nossos comentaristas, eu começo agora com o Cristiano Vilela para saber o lado jurídico disso. Está em segredo de justiça, mas é algo grave. Obviamente a investigação precisa seguir, não é, Vilela? Mas, de qualquer forma, mais um ponto envolvendo os orçamentos do Congresso Nacional. Exatamente, é algo que tem que ser apurado com rigor. Agora, nesse momento, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que vai ser apreciada e vai ser eventualmente acolhida para que essas três deputados federais eventualmente possam se tornar réus e aí sim, eventualmente, apresentar suas defesas, poder justificar essas medidas. O fato é que, mais uma vez, nós vemos algum tipo de escândalo envolvendo a questão das emendas parlamentares. As emendas parlamentares, que são uma subversão à lógica do trabalho parlamentar, ganharam um protagonismo tremendo e que, mais uma vez, estampam as notícias vinculadas a possíveis práticas de ilegalidade. Dora, no caso, é uma investigação que ainda remete o tal do orçamento secreto, que o próprio Supremo declarou inconstitucional, e essa discussão sobre a transparência, que ainda estamos nessa questão de acompanhar como é que essas emendas vão ser a partir de agora, vão se dar a partir de agora com o Supremo, Congresso e até o governo federal entrando nessa discussão. Olha só, estava demorando para acontecer um escândalo de corrupção envolvendo as emendas, tá certo? E se a gente reparar bem, o que esses 3 deputados estão sendo acusados de fazer é uma espécie de rachadinha, porque o que é? É desvio do dinheiro público dividido com a volta para os deputados, porque o que acontece nos gabinetes é mais grave, que a rachadinha, porque nos gabinetes isso acontece, não é? O deputado tem de volta parte dos salários dos funcionários. Com relação às emendas, atinge o município inteiro. E agora vamos ver se esses 3 são os únicos casos. Olha, eu estou duvidando que sejam, porque aquele tipo de emenda
orçamento secreto e depois emenda PIX, que é a mesma coisa, um substitui o outro, que você pode fazer o que quiser, você não, o deputado e o senador, o que quiser com o dinheiro, isso agora está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. E para quê? Para dar uma apertada nessas regras e por isso que teve aquela reunião lá em agosto, entre o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, e foi dado um prazo de 10 dias, depois de mais 10 dias, e isso já faz 20 dias, e até agora a coisa está sem prazo, para se chegar a uma posição do Legislativo em relação a essas emendas. Esse caso é uma amostra do potencial de escândalo que está contido nessa dinâmica, nesse manejo das emendas, que nem sempre é uma coisa feita de maneira correta e republicana. Ô, Vilela, deixa eu passar para você. Você vê que a Dora já batizou o esquema, então a imprensa, a partir de agora, quando for falar sobre isso, vai falar que isso é a rachadinha das emendas. Será que a gente pode fazer uma comparação a grosso modo, claro, tecnicamente, juridicamente? Pode sim, a prática ela é basicamente a mesma, que são recursos que de alguma forma são manejados direta ou indiretamente de acordo com a indicação política do parlamentar e que acabam voltando na forma de algum tipo de benefício, seja com devolução de salário, seja com devolução de emenda. A prática criminosa ela é a mesma e tem que ser punida com o mesmo rigor na forma da legislação penal. Pois é, a gente continua de olho nisso, a própria Dora acha que isso ainda vai envolver mais parlamentares, então é questão de tempo, a gente espera para ver.